Olá a todos e a todas, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você perdeu alguma das outras reflexões, se inscreva no nosso canal no YouTube, Na Luz do Espiritismo. Eu estou deixando sempre o link aqui nas mensagens. Se inscreva lá e curta os nossos vídeos para que a gente possa continuar sempre liberando materiais para vocês e que cheguem até a vocês, porque muitas das vezes a gente posta um vídeo lá no canal e às vezes não chega porque a pessoa não se inscreve, né? Não ativa o sininho lá. Bom, hoje nós vamos continuar a série dos lindos casos de Chico Xavier. Eu selecionei alguns casos que trazem algum conteúdo moral para a nossa reflexão. Se você quiser ler o livro completo, que eu super indico, Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier. O que eu tenho é pela editora LAC, eu acredito que deva ser todos por essa editora. Mas enfim, você consegue aí achar em diversos sites para comprar. E aí você também pode ler os casos por completo, que eu super indico. Hoje nós vamos falar sobre o caso que chama O Inesperado Benfeitor. O Chico Xavier, quando ele começou a trabalhar na venda do João Felizardo, que era o seu padrinho, ele trabalhava como balconista. E para quem não conhece, os armazéns antigamente nas cidades menores ou em vilarejos funcionava como um mini mercado, uma padaria ao mesmo tempo e um boteco. Então as pessoas iam lá, tomavam a cachaçinha e também tinha a possibilidade de comprar o arroz, o feijão, enfim. Era um armazém tudo. E ficavam muitos senhores lá tomando cachaça, tomando cerveja, e o Chico era balconista de um armazém desse tipo lá em Pedro Leopoldo. E tinha um senhor que ia lá sempre, que era muito grosso. Sabe aquelas pessoas rude, que por qualquer coisa briga, que gritava, que fazia as brincadeiras bobas. E o Chico começou a se antipatizar com esse senhor. Diversas vezes o Chico não gostava de responder, não gostava de atender, e até os clientes à volta começou a se antipatizar com esse senhor. E aí, um dia, ele estava lá, já tinha enchido a cara, e aí ele começa a brigar com alguns fregueses. E o Chico ficou muito irritado. Nessa hora, ele decidiu calar. Ele teve vontade, ele teve ímpeto de sair de trás do balcão e ir lá e brigar com o rapaz. Sim, Chico Xavier estava encarnado, tinha essas emoções. E nós estamos falando aqui de quando o Chico era novo. Então os espíritos foram aconselhando e ele foi se melhorando. Mas, como todo indivíduo encarnado no planeta, nós estamos suscetíveis a mudanças de humor. E aí o Chico foi para brigar. Só que quando ele foi brigar, ele resolveu ficar quieto e fazer uma prece. Quando ele fez a prece, aparece para ele Dona João Maria de Deus. A mãe do Chico chegou e falou para ele: Chico, fique em silêncio, ora por esse nosso irmão. Mais tarde você compreenderá. O que hoje parece um inimigo, amanhã pode ser um benfeitor. E assim os dias se passaram. O Chico, num trabalho mediúnico, teve que ir até a mata pegar alguns matos para fazer chá para os enfermos. E na volta, ele e o irmão dele, o André, se perderam. E uma forte chuva armou e o Chico ficou desesperado. Ele começou a orar, a pedir aos benfeitores amigos uma ajuda e nada. E aí eles começaram a andar e de repente eles veem uma casa. E eles vão pedir abrigo nessa casa. Quando o Chico bate na porta, quem que era o dono da propriedade? Era o senhor, era o cliente que era extremamente grosso, que ficava lá bebendo e quando ficava bêbado agredia as pessoas, tanto verbalmente como tentava fisicamente. E aí quando ele viu o Chico, ele: Chico, meu amigo, é você, entre, fica à vontade, vou fazer um café e depois eu vou levá-los à cidade, pode ficar tranquilo. O Chico havia se perdido.
E ele elogiou o Chico, agradeceu por sempre tratar ele bem, mesmo com todas as intemperanças, mesmo com todos os problemas dele. E aí Chico vai e volta para casa, e quando chega, ele percebe que havia conquistado um benfeitor, um amigo. Gente, desde que nós nascemos, nós precisamos do outro. Constantemente nós estamos precisando do outro. Por mais que você more sozinho, por mais que você fale, olha, minha vida toda eu vou ser solitário, você vai depender de pessoas para que o alimento chegue à sua mão, para que a bebida, para que a sua casa seja construída, enfim. Nós estamos encarnados e Deus coloca na nossa consciência que nós precisamos do outro. Então, nós que somos espíritas, cristãos, que aprendemos que temos que amar ao próximo como a nós mesmos, deveríamos ter isso aí, olha, constantemente na nossa vida. Deveria ser o nosso regime diário, compreender o outro na sua essência, na sua diferença. Como é difícil respeitar o outro na sua diferença. Não quer dizer que eu, compreendendo o outro, que eu vou fazer igual ou que eu vou concordar com o que ele faz. Não é isso. Chico ali não estava concordando com o senhor que se embriagava e fazia mal aos outros. Mas a mãe do Chico compreendia que amanhã ele poderia ser um benfeitor. E como foi nessa encarnação. Mas todos nós vamos ter a oportunidade de evoluir. Quem sabe o dia de amanhã, quem sabe alguém que você está agredindo hoje, quando você chegar no plano espiritual, você não vai precisar da ajuda dele? Ou até mesmo nessa encarnação. O mundo, gente, todo mundo já conhece essa expressão. Muitas pessoas falam, o mundo é pequeno. Às vezes a pessoa sai do Brasil, vai morar nos Estados Unidos, chega lá e vê um monte de pessoas que eles viam aqui. Outros vão para a França, para Portugal, enfim. Nós reencarnamos para encontrar certos tipos de pessoas, de afinidades, para aprender com o meio. Então é justo, às vezes nós mudamos de cidade e quando nós chegamos na outra cidade, a gente encontra muitas dessas pessoas. Isso aconteceu comigo, eu mudei de cidade e diversas vezes eu encontro com amigos e vizinhos lá da minha outra cidade e até colegas que foram da escola, que estudaram comigo diversos anos. E então, nós temos que compreender isso. A nossa atitude com o outro nos determina muito como indivíduos humanos. Nós estamos precisando do outro constantemente. Às vezes alguém que eu sou agressivo, às vezes alguém que eu sou rude, eu posso estar sendo extremamente rude com alguém que me foi caro em outra encarnação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na caridade material e na caridade moral. Quando a irmã Rosália fala, vocês não sabem a felicidade que eu tive quando eu reconheci uma das pessoas que eu ajudava aqui. Então, às vezes, nós estamos empurrando para perto de nós, estamos humilhando uma pessoa que foi os nossos filhos em outra encarnação, nossos irmãos, nossos pais. Por que não? As famílias vão mudando e às vezes uma pessoa que foi meu filho numa outra encarnação reencarna perto de mim, mas não na condição de meu filho, e sim na condição talvez de um vizinho, de um amigo, de um trabalhador do centro espírita, e aí eu começo a tratá-lo com falta de educação, com falta de respeito, e aí quando eu chego no plano espiritual, eu tenho esse belo susto. Opa, essa pessoa era meu conhecido há séculos. E quantas pessoas passam por situações como essa? Brigam, tratam mal, são sem educação, e depois, mais pra frente, precisa daquela pessoa, tem que abaixar a guarda e se humilhar e pedir perdão. Então não é melhor, antes disso acontecer, nós sermos bondosos? Não quer dizer que a gente vai sair por aí abraçando todo mundo e tudo mais, porque nós ainda não estamos evoluídos nesse ponto. Mas a gente pode respeitar o outro com a sua verdade, com a sua essência, com a sua forma. E se for alguém que eu posso falar, sim, eu posso dar um toque. Opa, isso que você está fazendo aí não é tão legal. Agora, a partir do momento que ele já compreendeu e continua, quem somos nós, não é? Então, gente, a lição do Chico hoje é essa. Muitas das vezes, nós queremos gostar de alguém, mas sem compreender o que veio antes dele. Para aquela pessoa estar ali na nossa frente, para aquele material, dependeu de diversas mãos.
Certa vez, uma senhora foi falar com Jerônimo, o gigante deitado, que ela amava muito o esposo, mas odiava a sogra. E ela, como espírita, não poderia ficar com isso, porque ela não gostava da sogra, não digeria. E aí o Jerônimo brincou com ela: minha filha, se você gosta do açúcar, você também tem que gostar e respeitar a cana de açúcar, porque é da matéria dela que veio o açúcar. Então, se você ama o seu esposo, a sua esposa, você tem que ao menos respeitar e agradecer os seus sogros, mesmo que eles sejam bons ou ruins, senão a pessoa não estaria encarnada aí perto de você. Então, gente, compreendam que cada pessoa é importante nas nossas encarnações. Até mesmo aquela que às vezes a gente vê uma vez por ano, aquela que às vezes passa na nossa vida e depois só vamos rever 10 anos. É importante, tem a sua importância. E às vezes nós estamos perdendo diversos benfeitores que passam no nosso caminho por ignorância, por falta de educação nossa, por achar que a nossa verdade é a única, por sermos egoístas. Então, mudem hoje, vamos amar mais ao próximo e compreender isso. Todos podem ser benfeitores. Deus os abençoe pela paciência e até a próxima reflexão.